Olá, pessoal. Eu sou a professora Andréa Giacomozzi, do Departamento de Psicologia da UFSC, e eu vou nesse vídeo relatar brevemente os principais resultados de uma pesquisa internacional que eu coordenei com financiamento do CNPq, sobre ciência, mídias sociais e Covid-19. A pesquisa, ela envolveu a coleta de dados no Brasil, na França e na Itália, e teve, portanto, a participação de pesquisadores dos três países. Eu no Brasil, o professor Mauro Sarrica da Sapienza, Roma, Itália, e a professora Raquel Bertoldo da Aix-Marseille Université, na França. Todos os três somos psicólogos sociais que trabalhamos com a teoria das representações sociais de Sérgio Moscovici, que foi a teoria usada para o embasamento científico deste projeto. O projeto ele também envolveu dois estudantes de doutorado brasileiros, orientados por mim aqui no programa de pós-graduação em psicologia da UFSC e co-orientados pelos professores estrangeiros, parceiros do projeto. Bom, por que nós escolhemos esses três países para fazer essa pesquisa? Como a gente sabe, o mundo vivenciou nos últimos anos a pandemia da Covid-19, que atingiu vários países do mundo de forma drástica. E enquanto a comunidade científica estudava essa nova doença, decisões políticas tiveram que ser tomadas com urgência, de forma que impactaram diretamente o cotidiano das populações e geraram atitudes positivas e negativas em relação aos discursos científicos, sendo essas atitudes influenciadas em grande parte pelas posturas e discursos das lideranças políticas e influenciadores sociais nos diferentes países. Bom, tais lideranças ocuparam as redes sociais, gerando uma grande arena de opiniões polarizadas que instigaram práticas favoráveis e contrárias às medidas sanitárias preconizadas pelos órgãos técnicos de saúde. O Brasil, a França e a Itália são países em que este fenômeno de polarização pôde ser observado, cada um com suas especificidades. Diante disso, nós propusemos então analisar o processo de como a ciência, enquanto método e instituição, foi defendida ou contestada por diferentes grupos envolvidos na polêmica em torno da Covid-19 no Brasil, na França e na Itália. Então, nós fizemos um estudo longitudinal e comparativo entre esses três países, com o objetivo de identificar, primeiro, como esse debate evoluiu de uma esfera reificada, que, dentro da teoria das representações sociais, é a esfera científica ou de debates parlamentares legislativa, nesses três países. Segundo, como que esses argumentos foram consensualizados ou polemizados através das diferentes mídias. E terceiro, como que o senso comum, que a população em geral, foi se apropriando desses diferentes argumentos e se expressando principalmente a partir de redes sociais. No caso mais específico dessa pesquisa, nós analisamos o Twitter dos três países. Bom, como é que nós fizemos então a coleta de dados? Foi muito dado coletado, né? Então, para a coleta e análise, os estudantes de doutorado envolvidos receberam bolsas de doutorado sanduíche para se deslocarem até os países parceiros. Então, no primeiro semestre de 2023, a doutoranda Marielle Mesari Vitali ficou 6 meses na França, na Aix-Marseille Université, participando de seminários, cursos, coletando e analisando os dados e discutindo esses achados com a orientadora local, a professora Raquel Bertoldo. Bom, então ela coletou dados, primeiro, das audiências da Comissão Parlamentar de Inquérito na França. Segundo, ela realizou uma busca nos jornais franceses, identificando o que foi falado sobre o tema e os principais argumentos apresentados pelas mídias. E, em terceiro, buscamos no Twitter da França os conteúdos compartilhados sobre ciência e Covid, a partir dos marcos identificados nas etapas anteriores. No Brasil, então, nós coletamos os materiais audiovisuais transcritos da CPI da pandemia, disponíveis no site do governo. Posteriormente, realizamos uma busca nos principais jornais online do Brasil sobre ciência e pandemia naquele período, e, por fim, também fizemos uma análise do Twitter brasileiro para montar esse terceiro corpus da pesquisa sobre, né, pandemia e ciência nas redes sociais. Em seguida, o doutorando Anderson da Silveira foi para Roma, na Universidade Sapienza, foi acolhido pelo professor Mauro Sarrica e também buscou os principais dados italianos das publicações sobre pandemia, do Twitter e dos debates parlamentares. Bom, agora eu vou tentar mostrar para vocês uma síntese muito breve dos resultados. Nós tivemos muitos resultados que ainda vão ser publicados, mas nesse vídeo a gente escolheu os principais para mostrar para vocês.
Então, em primeiro lugar, sobre como a ciência foi representada na mídia e nos debates reificados nos três países. No Brasil, o antagonismo entre a ciência e a política foi acentuado, com líderes utilizando a ciência de forma controversa ou negando evidências científicas para justificar suas decisões. A polarização política, então, teve um papel crucial na maneira como a ciência foi tratada e percebida pela população no nosso país. E no âmbito midiático, embora também tenha havido importante divulgação de dados, o foco maior foi em desmentir fake news e combater a desinformação propagada por figuras políticas. Posteriormente, as investigações das más práticas científicas focaram em fraudes específicas. Na França, embora tenha havido más práticas científicas, a ciência foi amplamente utilizada como base para as decisões políticas. A ciência foi então central na gestão da pandemia, com uma comissão científica orientando as políticas governamentais. A investigação destacou o caso do Didier Raoult e as falhas em suas pesquisas que tiveram repercussões significativas na gestão da pandemia. A ciência epidemiológica teve um papel central na França, com uma forte conexão entre a divulgação dos dados e a orientação da população. A mídia francesa tradicional foi essencial para divulgar informações sobre a evolução da pandemia. A Itália também enfrentou conflitos entre ciência e anticiência, mas houve um foco mais específico na implementação de medidas restritivas e na comparação com outros países europeus, destacando a gestão da crise em um contexto global. A divulgação de informações sobre a pandemia e variantes do vírus foi central, com a mídia desempenhando um papel crucial na tradução dos conteúdos científicos para a população. No país, também houve uma preocupação ampla com a qualidade das informações científicas divulgadas e uma crítica à disseminação de estudos de baixa qualidade que influenciaram decisões equivocadas do governo italiano. Com relação ao contexto do Twitter, então, nos três países, nós destacamos a polarização em termos do termo ciência nos três países. No Brasil, houve uma polarização clara entre grupos que exaltavam a ciência e aqueles que a descredibilizavam, especialmente em relação à produção de vacinas e ao uso de medicamentos sem comprovação científica. Na França, também houve uma polarização online, com críticas à integridade científica e alegações de interesses políticos e financeiros influenciando a ciência. Diferentemente da esfera parlamentar, a hidroxicloroquina foi um ponto de discussão comum no Twitter de ambos os países, Brasil e França. Já na Itália, a população manifestou através da rede social uma desconfiança na ciência e divergência sobre as medidas sanitárias. A ciência também foi utilizada como justificativa para ações populistas por líderes, assim como no Brasil. E também nós verificamos uma grande importância atribuída à vacina na rede social do Twitter italiano, a vacina sendo representada como uma conquista da ciência e também muitas comparações entre a vacina italiana e a de outros países. Bom, como implicações práticas, então, dos nossos achados dessa pesquisa. Metodologicamente, nós utilizamos nesse projeto análises sofisticadas, análises que integram análise de rede, com softwares como o GFI, por exemplo, e a teoria das representações sociais, analisando como o espalhamento de notícias no contexto da comunicação pode ser feito em ambiente digital. Algumas dessas metodologias de análise foram inovadoras e pioneiras com esse tipo e quantidade de dados em pesquisas em psicologia social. O uso da análise de redes para a detecção de perfis de usuários que disseminam informações e desinformações na internet através desses softwares foi bastante útil para identificar padrões de comunicação e influência social, porque com os gráficos a gente consegue visualizar essa influência social acontecendo na rede. Além disso, metodologicamente, houve um desenvolvimento de métodos de análise de dados que possibilitem a integração da análise de estatísticas sobre textos com a análise estrutural de redes, com a possibilidade de detectar comunidades formadas nas redes sociais e os conteúdos compartilhados entre esses grupos. Também nós fizemos uma discussão sobre o papel dos algoritmos na comunicação e na formação das representações sociais entre determinados grupos e como essa comunicação pode exercer influência sobre o comportamento em saúde da população. É necessário, portanto, que se faça um amplo debate acerca dessa influência para que a população tenha consciência desses aspectos psicossociais envolvidos nas decisões que toma sobre sua própria saúde.
Nós consideramos que esse projeto, então, contribuiu com o debate acerca também de como os discursos políticos parlamentares têm capacidade de influenciar as representações, os comportamentos e as práticas dos grupos sociais, e isso foi amplamente observado ao longo da pandemia do Covid-19. E a análise dos dados, desses dados, vão corroborar para a importância desse fato. É, então, imperativo que as autoridades, tanto políticas quanto sanitárias, percebam o poder da influência dos seus discursos e práticas sobre o público em geral, para que se proponham gestões mais éticas no que concerne à saúde pública. Este debate pode ser importante para gerar subsídios para as discussões sobre a regulação das redes, por exemplo, e auxiliar no enfrentamento da desinformação, além de avaliar o processo de comunicação e sua gestão em contextos de saúde e possibilitar uma gestão da informação baseada na infodemiologia. Por fim, para que os resultados dessa pesquisa cheguem ao maior número de pessoas possível, como produto da pesquisa, nós criamos um website com o objetivo de promover informações confiáveis sobre ciência, Covid e de combater fake news para auxiliar o trabalho de professores do ensino fundamental a trabalhar esse conteúdo com seus alunos. Nós consideramos, então, que o projeto foi uma oportunidade de estimular a reflexão dos grupos sociais acerca da ciência, da informação, desinformação e da importância de promover uma sociedade mais capaz de identificar conteúdos confiáveis na internet e nas redes sociais. Além deste público de professores e estudantes de ensino fundamental, o website vai ficar disponível para todos que tenham interesse em aprofundar conhecimento sobre a ciência e o modo como os conhecimentos são veiculados na internet, com o objetivo de proporcionar reflexão e promover diálogo sobre como nos apropriamos e divulgamos conhecimentos científicos e como somos influenciados pelas figuras de líderes políticos e outros influencers que hoje em dia estão aí na internet. É, portanto, um espaço online de alfabetização científica e de combate à desinformação. Obrigada pela atenção de todos.